Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui uma barra. Essa barra ela tem um total de 3 metros. Ali na figura, nós temos indicados dois pontos, que são os dois pontos extremos, né? O ponto A e o ponto B. E nós temos indicado também que vai existir um apoio aqui que vai estar a 1 metro da extremidade A. Então, aí a gente já consegue saber que esse apoio também vai estar a 2 metros da extremidade B. Afinal, né, se eu tenho 1 metro e a barra total tem 3 metros, então, para completar os 3 metros de A até B, então são necessários 2 metros do apoio até B. Aqui no apoio, nós vamos ter uma força normal, e em cada um desses extremos são pendurados dois blocos. Um bloco é o bloco A, que ele vai ter um peso de 12 kg força. Essa medida ela não é tão abordada assim no ensino médio, mas ela é uma medida de força, tá? De peso. Não precisa se assustar com ela. É tipo uma medida Newton, tipo isso, só que ela é em outra forma, assim, vamos dizer, outra forma de apresentar a medida Newton, tá? Que daí tem uma conversão entre elas e tudo mais. Depende apenas das grandezas que a gente usa para cada medida, né? Então, aqui nós temos um peso de 12 kg força. Na extremidade B, nós temos um outro peso, um outro corpo de 4 kg força. E nós também temos o peso dessa própria barra. Ali diz que o peso que a barra é homogênea. Se a barra é homogênea, significa que o peso dela vai estar exatamente na metade dela. Se ela tem 1,5 metros, se ela tem 3 metros total, então vai ser 1,5 entre uma extremidade até o peso e 1,5 da outra extremidade até o peso. Por quê? Porque vai ficar bem no meinho, vai ficar a 1,5 metros de cada extremidade, tá? Daí aqui, ó, ela tem para cá 1,5 metros, né, do peso até a extremidade para cá também. Então, se do apoio até a extremidade B eu tenho 2 metros e do peso até a extremidade B eu tenho 1,5 metros, então do peso até o apoio me restam 0,5 metros. E assim a gente descobre a distância do peso até o apoio. Então, para descobrir o peso dessa barra, a gente pode fazer por torque. Lembra o torque? É aquele que faz girar a barra, né? Que daí quando a gente tem um equilíbrio de corpo extenso, que é esse caso aqui, então o torque precisa ser nulo e tudo mais. Então a gente vai ver para qual lado, né, cada força vai fazer girar, para qual sentido que cada força faz girar em relação aqui ao apoio. Como a normal está bem em cima do apoio, ela não exerce torque porque a distância é nula. Mas vamos ver, ó, o peso B é como se a gente puxasse para cá. Se a gente puxa a barra para cá, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, ela vai girar no sentido horário. Mesma coisa o peso da barra. A gente puxa ela para cá e a barra iria girar assim, no sentido horário também. E esse peso A, se eu pego e puxo ele, a barra ia girar assim, ou seja, no sentido anti-horário. Como o torque para o sentido horário deve ser igual ao torque para o sentido anti-horário, então o torque do peso A deve ser igual ao torque do peso da barra mais o torque do bloco B. Daí é só eu fazer força vezes distância, porque todas elas estão formando 90 graus, né? Então, todos os senos que existem, porque a fórmula original do torque, que é essa daqui, né? Ou momento, tanto faz, como você fala, é força vezes distância vezes o seno do ângulo formado entre a força e a barra. Como todas elas estão perpendiculares, todos os senos são de 90 graus, que fica 1. Então, não faz muita diferença. Mas, aqui, o peso de A é 12 kgf. E a distância é 1, né? O peso da barra eu quero saber, 0,5 metros. O peso do B é 4 kgf e a distância é 2. Então, fica 12 é igual a 0,5 vezes o peso mais 8. Passa aqui subtraindo, 12 menos 8 fica 4. 0,5P é igual a 4, passa 0,5 dividindo. E a gente tem que o peso da barra é 8 kg força. Tá? Como todas as medidas ali estão em quilograma-força, não precisa converter nada, tá ótimo assim. Isso aí a gente já exclui a alternativa 0,4, né, que fala que o peso da barra é 5 kg-força. Na verdade, o peso da barra é 8 kg-força. Aí agora, a gente vai lá para 0,1.
que fala que a força exercida sobre o apoio é de 24 kg-força. Você percebe que ela é a única força aqui para cima, né? A única força exercida na barra que está para cima, enquanto nós temos 3 forças para baixo. Além do equilíbrio do torque, né? A gente também tem o equilíbrio das forças no corpo extenso. Então, a gente vai ter que todas as forças para baixo vai ser igual às forças que estão para cima. Logo, o peso de A mais o peso da barra mais o peso do bloco B deve ser igual a normal, pelo equilíbrio de forças, né? A soma vetorial de todas as forças deve ser 0. Então, o peso de A é 12, o peso da barra é 8 e o peso do bloco B é 4. 12 mais 8 fica 20, 20 mais 4, 24. Então, é normal que a força que está sendo exercida aqui sobre o apoio é de 24 kg-força, a 0,1 está certinha. A 2 fala assim, ó, em relação à extremidade B, o braço de alavanca nada mais é do que a distância, tá? Da força exercida sobre o apoio é de 1 metro. Então, a gente vem aqui, olha a força exercida sobre o apoio e vê qual é a distância dela em relação à extremidade B. Isso aí que vai ser o braço de alavanca da força, vai ser a distância a que ela está do determinado ponto que a gente está considerando. Mas essa força normal, ela está a 2 metros, né, do ponto de apoio B. Ela não está a 1 metro como a alternativa fala. Então, essa daí está errada. A 0,4 a gente já viu que está errada. A 0,8, em relação ao ponto de apoio, o braço de alavanca do peso da barra é de 1 metro. Mesma coisa ali da 0,2. Em relação ao ponto de apoio, então a gente considera aqui, né, como sendo a referência que a gente vai considerar a distância. O braço de alavanca, a distância do peso da barra é 1 metro? Não, é 0,5 metros, né, que a gente viu aqui antes. 0,5, 0,8 está errada. E a 0,16, em relação à extremidade A, o momento do peso da barra tem a intensidade de 12 kg/força-metro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o momento que esse peso aqui exerce em relação ao A, como se o A fosse o ponto de giro, tá? Lembrando que o torque, o momento, a gente pode considerar em relação a vários pontos de giro, né? Então, o que a gente vai fazer quando a gente quer considerar em relação a um ponto? A gente vê o valor dessa força, que a gente já sabe ali que é 8 kg/força. Aí a gente vê a distância que existe até o ponto, no caso aqui eu tenho 0,5 metros até o apoio e 1 metro até a extremidade, ou poderia lembrar, né, que como o peso está no meio, ela dista 1,5 metros aqui da extremidade, então a distância é 1,5. Você vê o ângulo da força com a barra, que é 90 graus, vem aqui e aplica. O momento é força vezes distância vezes o seno. O seno de 90 graus é 1, a distância é 1,5 e a força é 8. 8 vezes 1,5, 12 kg/força-metro. E assim a 0,16 está correta, realmente é 12 kg/força-metro. Então, 0,1 está correta, 0,2 está errada, 0,4 está errada, 0,8 está errada e 0,16 está correta. Gabarito 0,17, né?